Todos acharam? Todos acharam? Vamos ler juntos. Eu quero a companhia de todos no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Diga bem alto: feliz serás e te irá bem. De novo: feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acredita nessa palavra? Diga amém. Meus amados irmãos, o Salmo 128 é para aquelas pessoas que querem ter uma casa abençoada. Se você quer ter uma casa abençoada, se você que é esposo, quer que sua esposa seja uma bênção, se você que é esposa, quer que seu esposo seja uma bênção, se você que é pai ou mãe, quer que seus filhos sejam uma bênção, se você que é filho, quer que seus pais e seus irmãos sejam uma bênção, esse Salmo 128 é para você, é para mim. E aqui está o resultado para termos uma família abençoada. Lembramos que nós estamos em uma caminhada. Nós somos peregrinos nesta terra. Deus nos tirou da Babilônia, Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou do mundo de pecado, Deus nos tirou do lago, do destino da perdição, Deus nos tirou do destino do inferno e colocou na sua maravilhosa luz um caminho que é poderoso, maravilhoso. Mas esse caminho é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho que tem nessa caminhada perigos. Nós já vimos desde o Salmo 120, o Salmo dos peregrinos, o Cântico dos peregrinos. Nós já observamos muitas coisas, já aprendemos muitas coisas. E esse Salmo 128 também é um Salmo dos peregrinos. Os peregrinos de Israel, eles estavam indo lá para Jerusalém, das suas casas, para uma das festas anuais. Eram pelo menos 3 e eles precisavam ir pelo menos em uma delas. E eles estavam indo e nessa caminhada eles cantavam os salmos. Os salmos são letras de canções. E os salmos mais cantados eram do Salmo 120 ao Salmo 134. E estes salmos são conhecidos assim, os salmos dos peregrinos. E esses salmos dos peregrinos eles cantavam. E cantavam mostrando como Deus abençoa a nossa casa, como Deus abençoa a nossa família, como Deus faz prosperar um lar em meio a tanta dificuldade. Porque se a gente observar, a bênção do Senhor não é exatamente manifestada quando tudo está tranquilo. É uma forma da bênção de Deus a tranquilidade em nosso meio. Mas quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão apertadas, quando parece que não tem condição de ter jeito para uma solução, aí vem Deus e abençoa. Só que Ele não abençoa o indivíduo, Ele abençoa a casa, Ele abençoa a família, Ele abençoa o lar, Ele abençoa a estrutura máter da sociedade, a estrutura base que forma a sociedade. Ele abençoa a família. E olha só o que ele promete no Salmo 128. O cantor não assinou, o compositor não assinou a canção. Então a gente não tem uma ideia de quem escreveu este salmo. Mas mesmo assim, é um salmo que a gente vai observar de toda a palavra de Deus, que reflete aquilo que Deus quer para nós. E sendo aquilo que Deus quer para nós, o que a gente quer para nós, aqui está o segredo para ter essas coisas, uma família abençoada. Quer ter uma família abençoada? Vamos analisar então o Salmo 128. Eu quero começar pelas bênçãos, eu quero começar pelas maravilhas, eu quero começar pelo que Deus faz em uma família abençoada. O que é uma família abençoada?
No Salmo 127, é uma mensagem que nós estudamos na semana passada, no culto de, se não me engano, de Santa Ceia. A gente tem uma ideia de que é um salmo que fala sobre família. E não é exatamente este é o salmo que fala sobre família. Fala sobre família também, porque é na família onde nós encontramos uma segurança, uma prosperidade e uma fecundidade. Mas ali está falando de prosperidade. E nós observamos no Salmo 127 que Deus dá uma prosperidade a partir de uma casa e não a partir de um indivíduo. Quando nós observamos a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, quando Deus levanta uma pessoa, Ele levanta aquela pessoa, bem como também a sua casa. Vamos olhar o exemplo de Moisés. Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito, e colocar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. E ele foi chamado, a sua esposa foi chamada, os seus filhos foram chamados, e até o seu sogro foi chamado. E o seu sogro foi tão importante na vida de Moisés, que Moisés teve um ministério tão próspero por causa de um conselho que o seu sogro fez, quando viu Moisés administrando de forma errada as coisas do Senhor. E aí foi lá Jetro e ensinou Moisés: não faça assim, é assim, é assim, é assim. Moisés colocou na presença do Senhor e Deus diz: ele está certo, você está errado. Ele cumpriu, obedeceu e as coisas funcionaram, e o reino de Deus e o nome do Senhor foi glorificado. Ou seja, Deus quer trazer prosperidade para mim e para a sua vida, mas Ele quer trazer essa prosperidade, começa pela nossa casa. É a primeira lição que nós vamos observar nesta noite. A prosperidade começa primeiro pela nossa casa. Infelizmente nós vemos observar muitas pessoas que querem serem prósperas, trabalham, mas esquecem da sua própria casa. Às vezes deixa até uma fortuna para as suas famílias, para os seus herdeiros, mas aqueles a quem ele conviveu, melhor dizendo, esposa, filhos, ele não conseguiu viver bem e não aprendeu que a prosperidade de Deus vem para ser desfrutada primeiro se desfruta em casa. Prosperidade de Deus primeiro se desfruta em casa. Se Deus te deu um aumento de salário, é primeiro para desfrutar em casa. Se Deus ajudou alguma coisa, a primeira coisa que nós devemos observar é em casa. Por isso o apóstolo Pedro ou Tiago vai dizer que se alguém, eu não vou lembrar agora, se você quiser ler, é uma dessas cartas de Pedro ou Tiago, são cartas cultas, dá para ler em uma sentada. Ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que quer abençoar alguém, aquele que quer ser religioso, quer dar boa comida para outras pessoas, se ele não começa por casa, está fazendo errado. Primeiro nós precisamos fazer pelos de casa, pelos de dentro, e depois é que a gente vai pelos de fora. Então essa é a primeira lição que nós temos hoje. Prosperidade começa em casa e começa a ser desfrutada também em casa. Segunda coisa que eu quero falar nesta noite para os irmãos é as bênçãos. O que é a prosperidade do Senhor para um lar? O que é a prosperidade de Deus para uma família? O que é a prosperidade de Deus para um grupo de pessoas que estão na mesma casa, que saíram de uma união de pai e filho, de esposo e esposa, melhor dizendo, que vieram os filhos? O que é essa bênção? Você que ainda é solteiro, saiba que você pode viver essa bênção nas suas casas enquanto está na casa dos seus pais. Você pode ajudar aos seus pais a trazer a bênção e a prosperidade para a sua casa, para o seu lar. Para essa bênção chegando à sua casa e para o seu lar, você também desfruta dessa bênção. Você também desfruta desse lar. E você também precisa aprender a que essa bênção continue no seu lar. Mas você também precisa entender que vai chegar uma hora que você vai precisar fazer seu próprio lar. Então os jovens, os homens, os varões precisam entender que precisam tomar notas de algumas coisas que serão ditas nesta noite, de coisas que você precisa desejar, e como vai ser alcançado isso vai ser dito nessa mensagem. As varoas, as irmãs, as jovens, entendam uma coisa: quando for aceitar o pedido de alguém, esse alguém precisa estar de acordo com o que está escrito aqui na palavra de Deus, no Salmo 128. E olha só o que diz então a palavra de Deus, explicando o que é uma família abençoada. A primeira coisa é que uma família abençoada é aquele que está abençoado.
tudo que ele faz é abençoado. Tudo que ele faz, ele vai prosperar. Se você quer ter uma vida abençoada, entenda que tudo que você fizer prosperará. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. São 3 coisas aqui que acontecem para aquele que quer uma família abençoada, e o que representa uma família abençoada para o pai de família. O que representa uma bênção para si, para sua casa, para um pai de família. Primeiro, comerá do trabalho das suas mãos. O que quer dizer isso? Vai desfrutar do salário que recebe, vai desfrutar das comissões que recebe, vai desfrutar das coisas que recebe. Enquanto vai receber, aquilo que você receber vai ser suficiente para trazer comida para a sua casa e para a sua vida. Comerás do trabalho das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a promessa de Deus. Isso que é bênção. Quantas pessoas acham que bênção é ter carro importado, ou carros importados, casas, mansões em todas as casas de praia, em todas as cidades de praias, e esquece que bênção começa em comer do fruto do seu trabalho. Em comer do fruto do seu trabalho. Porque o ímpio, ele vai trabalhar e ele não vai comer do fruto do seu trabalho. Ele vai acumular riqueza para que na hora certa o Senhor dá ao justo. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos entender do que é uma família abençoada, e eu começo pelo pai de família, é que come do trabalho das suas mãos. E aqui, quando a gente fala que come do trabalho de suas mãos, já pode entender que o pai de família precisa trabalhar. Nem uma risadinha, nem um aleluia, nem um glória a Deus. Precisa trabalhar. E saiba que trabalhando Deus vai fazer prosperar. Deus vai abençoar aquilo que você faz. Deus vai abençoar aquilo que você coloca às suas mãos. Deus vai abençoar a família para quem você está trabalhando, o seu patrão. Deus vai abençoar. É a promessa de Deus, de que Deus vai fazer o trabalho das suas mãos ser uma benção. Se você é o patrão, saiba que você vai ter o trabalho de suas mãos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Comerás do trabalho das tuas mãos. A segunda coisa que acontece para o pai de família que tem uma família abençoada é que ele será feliz. E eu queria ser atenção aqui agora, em especial aos pais de família, aos esposos, aos jovens que estão querendo formar família. Feliz serás na sua casa. Não é pulando a cerca, não é avançando o semáforo, se é que os irmãos podem me entender. Entenderam aqui? Os irmãos aqui de casa entenderam? Então eu estou satisfeito. Os irmãos não entendem nada, depois pegam. Feliz serás. A felicidade está na nossa casa. O prazer, o gozo, não está na família do lado vizinho, está na nossa casa. É a promessa de Deus para uma vida abençoada. É a promessa de Deus para um casal abençoado. É a promessa de Deus. Feliz será. Entenda uma coisa: fugindo da sua casa, você não será feliz. Você até pode ter momentos de prazer, mas não será feliz. Mas na sua casa, você será feliz. Então contente-se com a sua casa. Agrade-se, louve ao Senhor pela sua casa. E caminhe e avance com a sua casa. Feliz será. Feliz será. A felicidade está em tua casa. Filhos, a felicidade está na casa de seus pais. Está na casa de seus pais. E te irá bem. É a terceira bênção. A terceira bênção de uma família abençoada. Ou terceira característica de uma família abençoada. Melhor dizendo, eu já apresentei 3.
de uma família abençoada. A primeira é que o pai de família trabalha e ele come do seu trabalho, ele se sustenta. A segunda é que ele é feliz. A terceira é que ele vai bem. Porque às vezes essa pessoa está no trabalho, está prosperando. Tudo que ele coloca a mão está sendo uma bênção. Ele até é feliz, mas começa a entrar em caminhos tortuosos, em caminhos de dificuldades. Mas se você permanece na presença de Deus, debaixo das mãos do Senhor, a palavra de Deus diz: irás bens. Então não tema, você vai avançar bem. Não tema, você vai continuar bem. Não tema, Deus vai abrir as portas. Não tema, Deus vai fazer grandes coisas. Não temas, você vai bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exalte ao Senhor, porque aqui já é suficiente para eu adorar a Deus. Deus vai fazer grandes coisas na minha família. Deus vai fazer grandes coisas na sua família. Então adore a Deus. Você vai se sustentar, você vai ser feliz e você vai bem até que o Senhor Jesus volte. Quarta coisa, ou quarta característica de uma família abençoada. Está pensando que é só com os maridos, né? A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. E aqui eu quero desmistificar uma ideia machista. Normalmente é machista, de que mulher não pode trabalhar. Eu sei que tem homens que, se pudesse, o que recebesse seria suficiente para sustentar a esposa e a sua esposa ficar bem. É um desejo de todo homem bom. Eu tenho esse desejo. Mas a gente vai observar, o proverbista, no Provérbios 31, não é Salomão. E ele é rico, porque ele é rei. E a esposa dele trabalha. Você vai observar o próprio Salomão, que é rico, um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. E não se importava com suas esposas trabalhando. Ou seja, a Bíblia não dá nenhum elemento para que os esposos proíbam as suas esposas de trabalharem. Agora, óbvio que a casa ainda é responsabilidade dos homens. Eu conheço famílias que as esposas ganham mais do que os homens. Estudaram mais, aí quem estuda mais ganha mais. Essa é a realidade do mercado. Mesmo assim, o controle da casa ainda é do esposo. De qualquer forma, a esposa pode trabalhar. Só que o que o salmista está falando aqui: a tua mulher será uma videira frutífera aos lados da tua casa. Ela será também uma bênção. Ela não será ociosa. Ela não será rixosa. Sabe o que é rixosa? Lá, você não faz isso. Agora outro lado. Isso aqui é mulher rixosa. Não sei se vocês lembram de Provérbios. Ela não será rixosa. Ela não será ociosa. Ela não será preguiçosa. A sua esposa, a sua mulher será como uma videira frutífera. Ela também, tudo que fizer, tudo que ela colocar nas mãos, prosperará. Da mesma forma que o esposo, ele vai para o seu trabalho, e ele lá no seu trabalho, Deus abençoa o seu trabalho, Deus faz com que as coisas funcionem. A esposa, quando vai para o seu trabalho, Deus também abençoa. Se a esposa não trabalha, ela faz lá o seu serviço de casa, no trabalho que ela faz na sua casa, prospera, as coisas funcionam, não fica nada para depois, fica tudo certinho. Deus faz prosperar. Videira frutífera. Essa é a quinta, ou a quarta, melhor dizendo, característica de uma família abençoada, de uma família feliz. Primeira é que o
O chefe come bem do seu trabalho. Segundo é que é feliz. Feliz, a casa é feliz. Até brigando parece que está feliz. Segundo, terceiro é que sempre vai bem. A quarta é que a esposa é uma bênção. Não é pedra de tropeço, mas é uma bênção. Esta é a quarta característica de uma família abençoada. A quinta característica de uma família abençoada, versículo 3: os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Deixa eu explicar isso aqui. Oliveira fala de, é uma planta. O que é que você espera de uma planta? Sinceramente, o final que você quer é que ele dê frutos. Para ele dar fruto, primeiro ele tem que crescer. Então não espere que os meninos de 5, 10 anos, 15 anos já comecem a dar frutos. Você precisa crescer, amadurecer, para depois dar os seus frutos. Mas o resultado final é o quê? Frutos. O que o salmista está falando é que a característica de uma família abençoada, de uma família feliz, de uma família próspera, é que os filhos daquela casa, eles também são prósperos. Eles não só são prósperos, eles têm base. Eles não vão por qualquer vento, por qualquer notícia. Eles não acreditam em qualquer coisa que aparece. Eles estão firmados em alguma coisa. Deixa eu te dizer, olha, na casa de Deus, as famílias abençoadas só conseguem se firmar com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, ninguém está firme. Jesus diz que se a gente não fizer a sua vontade, ouvir as suas palavras e não obedecê-las, nós estaremos construindo castelos em areias. Mas se nós obedecemos, estaremos construindo castelos em uma rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas não sai. Plantas de oliveiras à roda de tua mesa. Está falando que os filhos também são prósperos. Os filhos vão crescer, os filhos vão dar frutos e eles vão ficar com bases, com raízes. É muito triste ver filhos que somem de suas casas e nem visitam seus pais. É muito triste ver pais que nem falam, nem dão um alô, nem pelo WhatsApp com o seu filho. É muito triste ver filhos que passam anos, passam décadas e não tem coragem de falar cara a cara com o seu pai, de pedir perdão, de dar um abraço, de dizer eu te amo. Isso é muito triste, mas a palavra de Deus diz que uma característica de uma família abençoada, e Ele quer que a sua família seja abençoada, é que os filhos criarão raízes à sua mesa. Eles podem até ir para o outro lado do oceano, eles podem ir para longe, mas as raízes continuam, e os frutos chegarão à tua casa. No Salmo 127, o salmista diz, e é Salomão aqui dizendo, que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. E aqui ele diz, o salmista diz, os filhos serão como rodas, como plantas de oliveira, árvores. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar. Árvores plantados à volta da mesa, tem raízes, tem bases, e árvores crescem, e depois que crescem, dão frutos. Então vamos mais, eu já me perdi nas contas aqui. De mais características de famílias abençoadas, de famílias felizes. Sexta característica, no versículo 5: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Nós temos que entender que esse salmista é um salmista hebreu, é judeu. Ele compôs essa canção, não sabe se foi composto para cantar durante a peregrinação, mas compôs. De qualquer forma, ele está falando a ideia de que todo judeu, ele quer ver o bem de sua nação. Ele espera o Messias, e ele quer ver bem a sua nação sendo bem governada, as coisas prosperando na sua nação.
E quando fala de Jerusalém, fala também da ideia da presença de Deus, aonde Deus determinou a manifestação da sua presença. Mas não esqueça que nós estamos em um outro tempo. Primeiro, que nós, na grande maioria aqui, não é judeu. Segundo, que nós estamos em um outro tempo. Nós estamos em um tempo da graça. E esse tempo da graça diz que é a presença de Deus, ou o reino de Deus. Ou seja, o que o salmista está falando aqui, que uma das características de uma família abençoada, que aquela família, ela vê bem o reino de Deus, e vai ver a paz de Deus sobre a nação, ou sobre o reino de Deus. De uma forma mais clara, ele vai ver a igreja de Deus, o corpo de Cristo, sendo glorificado. De uma tradução mais para o nosso tempo: o Senhor te abençoará desde Sião, enquanto você e eu estamos aqui peregrinando, enquanto nós estamos aqui lutando, enquanto nós estamos aqui orando, enquanto nós estamos aqui jejuando, enquanto nós estamos aqui suportando as dores, por amor a Deus, pregando o Evangelho, fazendo com que o reino de Deus cresça neste lugar. O Senhor vai nos abençoando, e esta bênção vai nos alcançar até as mansões celestiais. São bênçãos eternas. As bênçãos de uma família abençoada, elas não são passageiras, que começa e não termina. As bênçãos são eternas. E por fim, a última característica de uma família abençoada é que os filhos dos filhos se veem. O pai vê o filho do filho, ou seja, vê o seu neto. Quem sabe vê os seus bisnetos. Eu sou ruim de cálculo. 3 netos. Mas a contagem é que sempre uma geração vê a outra geração. Ver os seus filhos dos seus filhos é uma característica da bênção de Deus para uma casa, da bênção de Deus para um lar. Agora, eu já disse para você as características de uma família abençoada. Primeiro, é que come do trabalho das suas mãos. Ou seja, o salário dá para pagar as contas. Segundo, é que é feliz. Terceiro, é que tem certeza de que o caminho vai estar bem, está certo, está no caminho certo, vai bem. Quarto, a esposa também é próspera. Quinto, os filhos são prósperos e criam raízes, mesmo que vão longe, mas eles criam raízes, e eles estão sempre à mesa. Sexto, nós estamos sempre, uma família abençoada sempre está na presença do Rei, sempre está diante de Deus. E sétimo, sempre tem fecundidade, prosperidade, sempre tem. A raiz não acaba, sempre tem raiz, sempre tem raiz, sempre tem raiz, sempre tem raiz. Você pode não lembrar, você pode não saber quem é seu pai, você pode não saber quem é sua mãe, é meio difícil, mas é possível. Mas você é raiz de alguém. E você pode dar início a uma nova vida para a sua casa, em fazer com que a partir de agora ninguém mais se perca na árvore genealógica. Ninguém mais se perca. Todo mundo vai saber de quem é filho o fulano, de quem é o seu avô. É aquilo que nós falamos: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A bênção sempre vai passando, e a gente sabe quem é a raiz. E quando a gente vê isso, a gente vai olhar para Jesus. Você vai ver Mateus e Lucas vão descrever a raiz genealógica de Jesus. Jesus veio de Davi, da família de Davi. Mas Jesus não veio para trazer uma genealogia simplesmente. Jesus veio para criar uma nova família. Jesus veio para criar uma nova dinastia. Sabia disso? Jesus veio para criar uma nova dinastia. O que é nova dinastia? Novo período de reis, uma nova casa de reis, uma nova linhagem real. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes reais.
O Senhor Jesus veio para que as bênçãos que o salmista lá no Antigo Testamento, na antiga aliança, aquilo que ele está colocando aqui, que já é suficientemente bem, bom, mas isso aqui é sombra. A realidade nós vivemos hoje, ou nós podemos viver hoje que ainda não vive. E tudo isso se vive em Jesus. Em Jesus. A questão é, como eu alcanço? Ou como eu tenho uma família abençoada? Você já parou para pensar? Muitos acham que família abençoada precisa trabalhar e trabalhar. Muitos acham que família abençoada precisa juntar dinheiro. Muitos acham que para ter uma família abençoada é preciso se esforçar, lutar. Se esforçar e lutar já é uma necessidade humana. É uma consequência do pecado. O trabalho já existia, deixar bem claro isso. Mas o esforço pelo trabalho veio como consequência do pecado. Isso já é natural. E ele por si só não é suficiente para produzir em nós uma família abençoada. Então como eu tenho uma família abençoada? Você que já tem sua família estabelecida, como você pode ver se a sua família vai ser abençoada, se não, ou continuar sendo abençoado, ou sendo abençoada a partir de agora? Você ter uma nova identidade. Você poder agora ter um novo caminho. Os jovens, o que é que eu preciso ser para quando eu construir a minha família? Esta família seja abençoada já desde o início, não precisar sofrer. O que é que eu preciso fazer? E o salmista deixa isso bem claro no primeiro versículo. São duas coisas simples. São duas coisas que nem sempre são fáceis de fazer. Mas se a gente se humilhar, se a gente se render à palavra de Deus, isso aqui já é suficiente para transformar a nossa vida e fazer com que a nossa casa seja uma bênção. Independente se o ano é de pandemia, independente se o ano é de crise financeira, crise política, a bênção de Deus não espera, não respeita os momentos da terra. A bênção de Deus respeita se há temor e obediência. A bênção de Deus respeita onde há temor e obediência. Pode estar a crise que for, mas se alguém está temendo e obedecendo a Deus, a bênção de Deus alcança a vida daquela pessoa, daquela família. Olha para Noé. Deus olhou e não achou, mas aí achou Noé, homem temente e fiel. O mundo estava pervertido até o ponto que Deus queria acabar com a raça, mas achou uma família, um homem temente e fiel. E Deus fez com que a humanidade continuasse ainda viva por causa de um homem temente e fiel. Ou seja, a bênção de Deus não respeita os momentos críticos da humanidade. A bênção de Deus não respeita os momentos críticos da política, das finanças e da saúde. A bênção de Deus respeita se há alguém temente e fiel a Deus. Essa é a condição da sua família, da minha família ser abençoada. Temer e obedecer a Deus. Bem-aventurado, abençoado, aquele que teme ao Senhor, aquele que continua andando nos seus retos caminhos. Essa é a condição. Esta é a condição. Deixa eu te falar uma coisa. De forma humana, é praticamente impossível obedecer essa regra. Porque gente, como diria, quer dizer, eu ouvi por ele, né?
Quer dizer, por ele não, por os escritos dele. Rui Barbosa, um grande escritor, filósofo, advogado brasileiro. Gente é gente. Se fosse gente, não fazia o que gente fazia. Gente é complicado demais. A esposa faz a comida tão boa lá. Aí o esposo entra, senta. Essa porcaria aí. Ou não dá, come tudo, não deixa para os filhos e não faz um elogio. Já é suficiente para criar uma bagunça. Azedar o relacionamento. Eu poderia passar horas e horas falando como a gente às vezes estraga a nossa alegria, a nossa paz, como a gente mina a nossa segurança, como a gente abre as portas ou brechas para o adversário. Mas eu não quero me ater a isso, você já sabe dessas coisas. Lembre-se que temer a Deus e andar nos seus caminhos é suficiente. Pastor, o que é temer ao Senhor? Temer a Deus é ter respeito por Deus. É saber que Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano. Então é a Ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se Ele diz que é para primeiro buscar o reino de Deus, dele, e se eu buscar o reino dele primeiro, eu vou ter as demais coisas, então eu vou buscar primeiro a Ele. Se Ele diz que o caminho certo é por aqui, então eu vou por aqui, não vou ficar sendo tentado para cá. Às vezes a gente pode ganhar uma adversidade em casa apenas temendo a Deus. Temendo a Deus. Meu pai costuma dizer que quer que sua esposa nunca o traia, não traia o Senhor. Quer que seu esposo seja fiel, seja fiel ao Senhor. Temer a Deus, respeitar Deus. Acontece que a gente quer respeitar mais o próximo, o cônjuge, o filho, do que é inteiramente a Deus. Acontece que às vezes a gente quer ter mais ânimo, andar nos caminhos das pessoas que estão ao nosso lado, do que nos caminhos que estão de Deus. Olha para Acabe, estava indo tudo bem, até que aceitou na sua casa uma rainha que adorava outras pessoas, outros deuses, e arruinou o seu reinado, arruinou a sua descendência, arruinou a sua história, porque não continuou, não permaneceu reto, não permaneceu temente ao Senhor, e não andou nos caminhos do Senhor. Se o Senhor falou que para uma família ser feliz, que já era suficiente o pai, o filho, o homem deixar a sua casa, pegar a sua esposa e formar a sua família, se já seria suficiente para isso, para quem ficar buscando prazeres em outros lugares? Se o Senhor falou que nós precisamos depender dEle e não das circunstâncias, para que depender do trabalho? Temer ao Senhor é respeitar ao Senhor, é ter respeito por Deus. Não é ter medo de Deus, pavor de Deus, porque o medo é resultado, é fruto de desconhecimento, é fruto de ignorância. Quando a gente não conhece uma pessoa, a gente pode até ter medo dela, porque o desconhecido traz medo. Quantas pessoas que às vezes me ouvem só nos púlpitos tem medo de mim, mas quando vai convivendo, vai conhecendo, já não tem nem medo, até tira a graça comigo. Porque quando a gente conhece, os temores saem. É isso que a Bíblia fala. Onde há medo, há desconhecimento. E onde há desconhecimento, não há amor. Então temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Porque quem tem medo de Deus é porque não conhece Deus completamente. Porque se a gente conhecer Deus completamente, mesmo sabendo que Ele é justo, mesmo sabendo que Ele é santo, a gente vai saber que Ele é amor, Ele é benigno, Ele é longânimo, Ele é perdoador dos nossos pecados.
Mas temer é respeitar a Deus. Olha, Deus me criou, Deus me formou, e quando eu estava como inimigo dele, ele veio, me perdoou os meus pecados, entregando o seu filho para morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Então vou dar respeito, vou respeitar ao Senhor. Se Ele disse que é para fazer assim, eu vou suportar as tentações, eu vou suportar as tribulações, eu vou obedecer a sua palavra, eu vou obedecer os seus caminhos, eu vou andar nos seus caminhos. Quando você faz isso, meu amado irmão e irmã, saiba de uma coisa: a bênção de Deus vai te alcançar. Você até pode fugir, como fez Abraão, ou até fazer um jeito de afastar de alguma forma, mas a bênção de Deus vai te alcançar, mesmo que seja no Negueb, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja nos lugares mais insólitos, a bênção de Deus vai te alcançar. É a promessa de Deus para uma vida abençoada. Você já sabe quais são as características de uma família abençoada? Quer isso? Então é simples: tema ao Senhor. Você sabe por que a igreja primitiva cresceu tão rápido, prosperou tão rápido? Porque quando a gente lê Atos, não vou lembrar agora o capítulo porque não estava na pauta, mas quando a gente lê Atos, a palavra de Deus diz que os discípulos, eles estavam firmes, eles estavam unânimes em um só propósito, em um só coração. Atos 3, obrigado, com a pastor. Eles estavam firmes em um só propósito. Eles estavam tão firmes que eles davam as coisas uns para os outros, para que ninguém pudesse ter falta de nada. Mas uma das coisas que chama a atenção, além dessa unidade, e para muitos estudiosos é a razão desta unidade, é que além deles obedecerem, de estarem na mesma doutrina dos apóstolos, além dele estarem unidos em um só propósito, em um só pensamento, eles também temiam a Deus. Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o início da sabedoria. Quer ter sabedoria? Comece por temer a Deus. Temam ao Senhor, respeite ao Senhor, dê a Deus o que é devido, dê a Deus o que Ele é de direito. E uma das coisas que é de direito do Senhor é a obediência. E aqui eu posso dizer até a obediência cega. Abraão teve uma obediência tão cega que ele saiu de um lugar, não sabia nem para onde ia, mas ele obedeceu ao Senhor. E olha só o que aconteceu a Abraão, o pai da fé. A bênção que Deus deu a Abraão e a sua família, a bênção que Deus fez a Abraão, não só alcançou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, alcança até os dias de hoje, milhares de gerações depois. A bênção do Senhor alcança, não é só os seus filhos, a sua casa vai alcançar os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Quando a gente é temente ao Senhor, Deus se agrada. Não é o capítulo 4 não. Quando Deus vê em nós obediência, quando Deus vê em nós um desejo de obedecer, de fazer as coisas, mesmo que para a gente é difícil, porque perdoar é um dos atos mais difíceis para um ser humano. Mas quando a gente se humilha perante Deus e faz até a coisa mais difícil, mais complicada, que é o perdão, que é liberar perdão, quando Deus vê essas coisas, Deus manda a sua bênção. E a bênção de Deus não alcança um, alcança a casa toda. Por isso que quando Paulo diz àquele homem: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tema ao Senhor, obedeça a Deus, obedeça aos caminhos do Senhor, e verás a bênção de Deus, desfrutará da bênção de Deus. Se você puder ficar em pé,
Vamos